Olá, olá, boa noite. Excepcionalmente, ao invés de 7 da manhã, às 19 horas e 34 minutos, mas eu me comprometi a estar aqui com vocês, dando continuidade na nossa leitura Provérbios. Boa noite Elis, boa noite Isabel, querida, boa noite. Excepcionalmente fazendo a live, que costumeiramente seria às 6h50 da manhã, hoje fazendo às 19h34, uma live de uns 20 minutinhos, rapidinho, tá? Só para eu dar continuidade no livro de Provérbios que eu já estava fazendo, trabalhando com vocês. Então nós fizemos Provérbios até o número 24, em razão da viagem eu não fiz segunda, terça e quarta, então hoje, quinta-feira, eu estou aqui com vocês. Boa noite, Espaço Team. Coraçãozinho para vocês que já estão aqui nesse horário comigo. Um grande beijo, Isabel, que nós estivemos ontem ali no Paris 6, né? Nos conhecemos ali ontem. Deus não une pessoas, Ele une propósitos. Eu tenho certeza que Ele tem um grande propósito nas nossas vidas, não é, Isabel? Eu tenho certeza que Deus, na sua grandiosidade, Ele não nos uniu por acaso. Tenho certeza que, ainda que nós não conheçamos os desígnios dele, ele conhece os nossos caminhos. E estamos aqui para servi-lo, né? A honra seja dada a ele. E hoje eu quero trazer o livro de Provérbios, lembrando o quê? Que eu não leio todo o livro de Provérbios. É importante que vocês leiam depois em casa. Eu sempre trago alguns trechos, alguns versículos do livro que faz mais sentido, porque o livro de Provérbios é um livro de conhecimento, é um livro de sabedoria, escrito por Salomão, os provérbios, famosos provérbios de Salomão, não o homem mais sábio que já existiu, não é? E então nós precisamos aprender com quem já trilhou o caminho. Vamos mandar esse aviãozinho para mais pessoas, já vou mandar aqui, convidando outras pessoas, até porque esse horário não é o horário costumeiro que eu faço, então eu acredito que o pessoal que está ali acostumado com as minhas lives às 6 da manhã vai até estranhar eu estar fazendo nesse horário, não é? Mas estou fazendo aqui excepcionalmente esse horário para não ficar sem fazer live com vocês. Então vamos lá. Hoje, livro de Provérbios 25, eu quero destacar 2 trechos que falam sobre a humildade. A humildade é algo que nós precisamos aprender. O que é o contrário da humildade? O orgulho. Então o orgulho é algo muito pernicioso, que nos causa muitas consequências maléficas no campo físico, espiritual e mental. Então, lembrando que nós estamos trabalhando aqui com corpo, mente e espírito sempre. Eu vou inclusive fazer aqui, vou anotar, Paula, boa noite, querida. Esses dias eu não tinha feito a live, não é? A Paula ela entra toda manhã comigo. Todas as manhãs Paula tá ali, mas hoje excepcionalmente, Paula, eu tô fazendo esse horário para não ficar faltando com vocês. Semana que vem também eu vou estar trabalhando mais 3 dias em treinamento, então eu vou tentar conciliar o horário para não deixar vocês sem a live matinal. Mas vamos lá então, já fixei no comentário Provérbios 25. Olha só o que diz no versículo 6 e 7. Não te faças de pretensioso diante do rei, não te ponhas no lugar dos grandes. É melhor que te digam, sobe aqui, do que seres humilhado diante de um personagem. O que essa palavra quer dizer? E ela está anexada, ela está conectada com outra passagem no livro no Evangelho de São Lucas, onde diz o quê? Quando fores, olha só, São Lucas, capítulo 14, versículo 8, perdão. Quando fores convidado às bodas, não te sentes no primeiro lugar, pois pode ser que seja convidado uma outra pessoa de mais consideração do que tu, vindo o que te convidou te diga, cede lugar a este. Terias então a confusão de dever ocupar o último lugar, ou seja, vamos traduzir isso aqui de uma forma mais simples. Quando nós formos convidados, a tendência pelo orgulho, pela arrogância, pela prepotência é o quê? É sentar no lugar de destaque. Eu quero estar o quê? A cabeceira da mesa. Mas o que está em livro de Provérbios e também no Evangelho de São Lucas, dizendo o quê? É melhor você sentar num lugar de menos destaque
e você ser convidado pelo anfitrião a vir próximo a ele, do que você se sentar num lugar em que o anfitrião reservou para uma pessoa mais importante. Então, nos colocarmos no nosso lugar, isso é humildade. E o que nós vemos, infelizmente, no mundo é assim: pessoas querendo ocupar o lugar que não lhes pertence, pessoas querendo estar no lugar de destaque que elas não conquistaram, pessoas querendo estar em lugar de destaque que não lhes são por direito concedida. Olha só que coisa. Nós vemos muitas pessoas, e isso é muito comum, principalmente em se tratando de estar próximo a pessoas, pessoas que nós queremos estar muito próximo. Então, olha só, o cuidado, a sabedoria de Salomão nos indicar isso, o que foi confirmado por Jesus quando estava lá no Evangelho falando, né, sobre, quando ele faz aquela passagem da cura do doente, ele dá uma lição de humildade. Então, ele cura uma pessoa no sábado. Então existe todo esse contexto, mas a lição que nós precisamos pegar, que é a ficha que nós precisamos pegar com relação à humildade. Então eu não vou descrever toda a parte bíblica aqui, que vocês podem ler depois tranquilamente em casa, não é? Vilma, Ângela, amada, Rafael, olha só. Então, livro de Provérbios, capítulo 25, versículos 6 a 7, está ligado, está conectado. Ou seja, o Antigo Testamento está conectado com o Novo Testamento. Quando Jesus, na cura do doente, ele fala sobre a humildade. Em capítulo 14, versículo de 8 a 11. Então, olha só, Bruna, cantinho da Érica, boa noite. Olha só. Então, o que Jesus e Salomão, né? Salomão está dizendo, o que Deus está nos dizendo através de Provérbios de Salomão e de São Lucas, do Evangelho de São Lucas. Não queira pegar o primeiro lugar. E não está falando uma coisa de competição, está querendo dizer o quê? Cuidado para você não achar que você merece um lugar que você ainda não conquistou. A honra, gente, ela é dada a quem tem honra. A honra, ela é dada para a pessoa pelo que ela é. Então, tem muitas pessoas querendo ser honrada por aquilo que ela ainda não conquistou. E ainda que ela conquistou, essa pessoa, quando ela merece honra, geralmente é uma pessoa humilde. A pessoa que por direito conquistou um lugar, por direito, não estou falando a pessoa que busca atalho, não estou falando a pessoa que ela quer estar nos palcos da vida sem ter conquistado esse direito, sem ter trilhado a jornada, sem ter pago o preço, né? Não o preço financeiro só, mas o preço daquilo que realmente, de fazer o que precisa ser feito. Tem muitas pessoas querendo subir num pódio sem ter percorrido a jornada. Tem muitas pessoas querendo estar no palco que ela não conquistou por direito. E aqui você entenda o palco da vida, você entenda um cargo, você entenda um local de destaque. Então muitas pessoas, elas só querem o pódio, mas elas não querem se preparar para a jornada. Muitas pessoas, elas querem o pódio. Ela quer receber a medalha de primeiro lugar. E isso entenda cargos, entenda posição social, mas elas não querem viver a jornada. Elas não querem pagar o preço, elas buscam atalho. Então essas pessoas, elas não vão ser honradas da maneira que mereceriam ser honradas se elas tivessem trilhado a jornada. Então, olha só, Dr. Chris, Mariane, vocês que entraram aqui após. Então, estamos falando de Provérbios. Essa é a primeira lição que nós temos que tirar. Do livro de Provérbios 25, versículo 7 e 8, já anexado ali com o Evangelho de São Lucas, capítulo 14, versículos de 8 a 11. E finaliza aqui em Lucas, olha só. Porque todo aquele que se exaltar será humilhado, e todo aquele que se humilhar será exaltado. Ou seja, é melhor que eu me sente num cantinho, né? Ali e ser convidado para estar à mesa com os reis, do que eu me colocar numa posição de destaque que eu não conquistei por direito, que eu pode ser que tenha alguém mais importante, que mereça mais aquele lugar e venha chegar nesse lugar e ser convidado, e eu ser convidado a ser retirado. O verdadeiro convidado, aquele que realmente merece honra, ser chamado para o lugar que eu estava ocupando de forma não merecida.
Olha só, então nós precisamos olhar muito para isso. A humildade, ela precede a glória. Cuidado com o orgulho. Eu já fiz em alguns treinamentos meus a ferramenta manifestação do orgulho, um teste do orgulho, 27 maneiras em que o orgulho se manifesta. Então é uma ferramenta extremamente importante, que eu inclusive eu trabalho isso dentro de um processo de coaching, e aí nós percebemos o quão orgulhosos nós somos nas pequenas manifestações diárias. Então às vezes a primeira tendência é falar assim, gente, mas eu não sou orgulhoso. Somos. Todos nós somos orgulhosos, em maior ou em menor grau. Então não é saber se você e eu somos orgulhosos, porque isso nós temos certeza que somos. É só saber a intensidade desse orgulho e a maneira que ele se manifesta nas nossas ações todos os dias. Porque o orgulho se manifesta, inclusive, quando eu falo assim, não, eu tenho vergonha, eu não quero ir ali, eu não quero falar em público. Às vezes aquela pessoa tímida, o orgulho ela se manifesta também através de uma falsa timidez. Olha só, é importantíssimo fazer esse teste do orgulho. É muito, muito importante para nós termos a consciência do nível do nosso orgulho, porque orgulhosos todos somos, né, Fernanda? Fernanda, tudo bem, amada? Olha só, agora, outro trecho que eu quero trazer para vocês do livro de Provérbios, ele fala da paciência. A paciência, pela paciência o juiz se deixa aplacar. A língua que fala com brandura pode quebrantar ossos. Olha isso, gente. A língua que fala com brandura. Não é palavras melosas, não é aquela pessoa, uma falsa modéstia, não é aquela pessoa que fala em fingimento, vamos dizer assim. Mas o quanto nós precisamos, além da humildade, nós precisamos exercitar nossa paciência, exercitar o que nós falamos. Eu sempre cito aqui um livro da Joyce Meyer que chama Eu e Minha Boca Grande. Outro livro também que eu cito muito é O Poder da Língua. Essa eu não lembro o autor, mas são 2 livros que tratam o quê? Cuidado com o que sai da nossa boca. Cuidado com toda essa falta de paciência, ou então cuidado com aquilo que eu venho falando todos os dias, porque eu estou criando a minha realidade. Todos os dias, através da minha fala, eu estou criando a minha realidade. Então nós falamos aqui de humildade, não é, Rômulo? Boa noite. Rômulo estava no nosso treinamento inteligência financeira esses dias, né? Que foi, meu Deus, eu ainda estou recebendo tantos feedbacks daquele treinamento, gente. Tantos feedbacks positivos. Eu tenho recebido tantos testemunhos desse treinamento de inteligência financeira. Hoje mesmo eu recebi um testemunho enorme, de uma pessoa que, olha, eu vou falar para você, eu fiquei assim, apaixonada pelo testemunho. Ele me mandou escrito, ele me mandou em áudio os ganhos que essa pessoa está tendo com o treinamento de inteligência financeira. Foi forte demais aquele treinamento, né, Rômulo? Olá, Elis, minha querida amiga. Eu tô com 2 amigas Elis aqui. Eu tô com uma amiga Elis lá de Maringá e tô com a amiga Elis aqui de São Paulo. Wagner, meu querido Coutinho, como você tá? Saudade de ti, viu? Vamos marcar aquele café. Então eu já falei para vocês hoje da humildade, trazendo o livro de Provérbios, capítulo 25, versículo 7 e 8, e também em Lucas, capítulo 14, perdão. E agora eu estou falando da paciência, eu estou falando do poder das palavras, da palavra que cria a nossa realidade. Eu estou falando que nós precisamos exercitar nossa paciência. A paciência é uma virtude. Paciência é uma virtude. E quando você pede paciência, cuidado, não é, Fátima? Boa noite. Cuidado. Por quê? Porque quando eu peço paciência para Deus, Ele não vai dar paciência. Ele não vai dar paciência. O que Ele vai dar? Ele vai dar situações para você exercitar a paciência. Então, quando você pede paciência para Deus, vão acontecer coisas no trânsito para tentar tirar a tua paciência. Vão acontecer coisas na tua casa para tirar a tua paciência. Então, cuidado quando você pede, que você pode receber, viu? Olha ali o Wagner. Olá, Anice, voando. Ô, Glória, nas asas do Senhor, nas asas de Deus, né? Beijo, Elis, beijo. Olha só, nas asas do Senhor. Eu falo assim, eu amo muito aquela música
da... Deixa eu tentar lembrar o nome dela, gente. Celina Borges, que ela diz: nas asas do Senhor eu vou voar, voar, voar. É linda aquela música. Deus tem me levado para lugares, Wagner, que eu confesso para você, eu nunca imaginei chegar. Nunca imaginei, nem nos meus melhores sonhos, para falar para vocês o quanto que os sonhos de Deus são maiores que os nossos. O quanto que os sonhos de Deus são muito maiores do que os meus. Eu fiz alguns posts hoje no meu Instagram e coisas extraordinárias aconteceram essa semana, que não estavam nos meus projetos, mas estavam nos projetos de Deus. Né? Então, tá tudo certo. Deixa ele conduzir, que ele sabe conduzir muito melhor que eu. Isso eu aprendi, né? Então, olha só. Paciência. E paciência, inclusive, para sofrer as demoras de Deus. Paciência, inclusive, se você está orando, se você está fazendo, fala, gente, eu não estou vendo fruto. Eu não estou vendo, mas toda semente, para germinar, ela leva tempo. Tem semente que você planta e ela leva um dia. Tem semente que você planta e ela leva um mês para germinar. Mas aí tem um tempo ainda para produzir frutos. Então, nem tudo aquilo que você plantou, você vai colher imediatamente. E talvez até você vai ver germinar. Você vê o brotinho saindo da terra, mas você fala, cadê os frutos, meu Deus? Por caridade. Cadê os frutos daquilo que eu estou plantando? Como as tâmaras, não é? Existe um ditado que diz, quem planta tâmaras não colhe tâmaras. Hoje, claro, com a tecnologia, esse ditado já caiu por terra. Mas quando nós olhamos as tâmaras, o quanto de tempo que ela levava para produzir, então se tinha esse ditado, quem planta tâmaras não colhe tâmaras. Então existe um processo entre o plantio, o germinar, a árvore ficar madura, não é? E ela começar a produzir frutos e esses frutos amadurecerem. Então, depende do projeto, depende daquilo que Deus vai te conceder. Então, nós temos que entender que existe um tempo para tudo. E o tempo de Deus é totalmente diferente do nosso, não é? Santiago, Levi, querido. Semana que vem, gente, eu estou em São Paulo desde domingo e eu vou ficar até quinta, mas ó, é na peia, amigo, é na labuta, porque essa noite que eu consegui dormir um pouco mais cedo, mas olha, assim, foi uma loucura. Eu tenho ido dormir 1h30 da manhã, 2 horas da manhã e acordado às 5 da manhã, então por isso que eu não estava fazendo nem as lives, né, faltei segunda, terça e quarta de fazer a live, estou fazendo excepcionalmente hoje. E amanhã, 6h50, nós temos uma live aqui, gente, para dar continuidade. Dalton Zambrini, meu amigo, Patrícia, sejam bem-vindos. Olha só, então, falamos da humildade, falamos da paciência, não é? No plantio, falamos da língua, do poder das palavras, que também constroem a nossa realidade. Agora, nós vamos falar de amar o inimigo. Esse assunto também, tudo, gente, está em Provérbios 25. Tudo isso é assunto para um mês. Eu estou falando tudo aqui na live hoje, rapidinho para vocês tomarem consciência o quão rico é o livro de Provérbios. Olha só, tem o teu inimigo fome, dá-lhe de comer. Tem sede, dá-lhe de beber. Assim amontoarás brasas ardentes sobre a sua cabeça e o Senhor te recompensará. E eu quero trazer aqui a palavra que eu separei aqui para vocês, que também está lá no livro de Romanos. Essa passagem é citada no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 20, e no final está escrito assim, já no versículo 21, não te deixes vencer o mal pelo mal, mas triunfa do mal com o bem. O que Deus está dizendo aqui para nós? Quando nós tratamos o inimigo, uma pessoa que nos quer mal, quando nós tratamos com amor, nós fazemos o bem, retribuímos não olho por olho, dente por dente, mas nós retribuímos com o bem, com uma oração, né, tratando com educação, com respeito, e não da maneira que às vezes a gente acha que a pessoa merece. Olha o que acontece. Essa pessoa, ela fica desconcertada. Quando uma pessoa nos faz o mal e nós a tratamos de forma não só educada, mas respeitosa, essa pessoa se desconcerta. A pessoa que ela nos trata mal, ela já é como se fosse assim, ela está apertando um gatilho, te provocando para ver se você revida.
Só que se eu e você não revidamos, essa pessoa às vezes fica até desconcertada. Então o que Deus está dizendo aqui através do livro de Provérbios, através de Romanos, também carta de São Paulo aos Romanos, que Deus quer nos dizer: filho, dá outra face. Quando alguém te bater, dá outra face. Nisso, mas não sei fazer isso. Aí está a sabedoria de pedir a Deus: Senhor, dá-me um coração tão brando que ao receber, né, alguma agressão física, verbal, que eu seja amor na vida dessa pessoa, que eu ore por essa pessoa. Eu não preciso também me deixar ser humilhado diante das pessoas. Eu não preciso também me fazer de capacho. Mas eu posso sim aprender a me calar. Eu posso sim, diante de uma agressão verbal, ficar em silêncio. Eu posso sim, diante de uma agressão, às vezes até física, eu agir como um cristão de verdade. Porque o cristão, ele não revida. Então você está me falando que eu tenho que fazer de besta? De jeito nenhum. Mas eu retribuo o mal com o bem. Eu oro por essa pessoa. Eu não vou comprar briga, entende? Talvez naquele momento, claro, vai vir o sentimento ruim. Mas eu me retiro e o meu silêncio, às vezes é muito mais forte do que se eu falasse 1000 palavras. Então, cuidado para não revidar, cuidado para não... muitas vezes eu agi dessa forma. A pessoa falava algo que eu não gostava e já revidava na hora, gente. Era assim, era pá. Bateu, levou, bateu, levou. Só que sabe o que eu ganhei com isso todo esse tempo, Ícaro? Nada. Sabe o que eu ganhei com todo esse tempo? Doença física, doença emocional. Todas as vezes que eu revidei, quando alguém bateu em mim, e eu estou falando quando bater, tanto com a agressão nas palavras, eu me tornei também uma pessoa agressiva nas palavras. Então nós precisamos aprender a silenciar. Nós precisamos aprender a nos calar. Nós precisamos aprender a silenciar, a ter paciência. Isso, gente, é uma virtude. Isso é um exercício diário. E é claro, é um teste, gente, contínuo. Todos os dias virão situações para tirar você do centro. Todos os dias terão situações para, sabe assim, provar você na paciência. Todos os dias, Josivan, todos os dias, Angélica, todos os dias, nós teremos situações. Todos os dias nós seremos provados naquilo que são as nossas maiores debilidades. Se é falta de paciência que você tem, Deus vai te provar nessa falta de paciência. Se é raiva, Deus vai te testar nessa raiva. Por quê? Porque à medida que eu vou sendo provado pelo fogo como ouro, eu vou me tornando mais puro. Eu vou me aproximando muito mais de Deus, me distanciando daquela pessoa que eu vinha sendo. Então, aqui Deus está dizendo: trate bem o seu inimigo. Trate bem o seu inimigo. E o seu inimigo, gente, pode ser uma pessoa assim, não é? Às vezes um inimigo declarado. Trate bem aquele que te fez mal. Isso não parece bobo, não. O bobo é quando a gente fala assim: eu tratar mal outra pessoa é humano. Eu tratar bem outra pessoa é divino. Aí eu ativo a parte divina que existe em mim. Quando eu pago o mal com o bem. Eu estou acionando a minha parte divina. Olha o que Josivan está dizendo. Em meio ao tumulto da vida, a sabedoria reside na arte de saber se calar. Pois até mesmo o vento sussurra em respeito à sua própria força. Olha, gostei, viu, Josivan? Gostei, top demais. Top demais, gente. Maravilhoso isso dali que você falou. Faz todo sentido. Porque é muito fácil eu revidar o mal com o mal. E o mundo está tão cheio de coisas ruins, gente. O mundo está tão cheio de coisas ruins. Eu estou aqui esses dias fazendo treinamento, né? Participando de treinamento. E eu tive a oportunidade de pegar muitas vezes o Uber aqui. As pessoas estão muito adoecidas. É uma loucura no trânsito. Eu fiquei observando, porque quando eu estou dirigindo, eu tenho que prestar atenção no trânsito. Agora, como eu estou no Uber, eu vou observando. E eu fico observando as pessoas. As pessoas estão andando cabisbaixa. Outro dia era 7, não era 7 horas da manhã. Eu estava indo para Alphaville e eu estou num trecho, teve um trecho, aí tinha um trânsito louco aqui, estava muito demorado. Às 7 da manhã, as pessoas já estavam enfadadas. Às 7 da manhã, as pessoas
com um aspecto de cansado. Às 7 horas da manhã você não via pessoas sorrindo, as pessoas já assim, sabe, com cara de bravo, como se tivesse trabalhado um dia inteiro. Então as pessoas estão acordando adoecidas já, acordando como se já tivesse trabalhado 24 horas. Então nós temos essa energia, ela está dentro de nós. Nós temos o poder de mudar essa energia quando nós mudamos nossos pensamentos e nossos sentimentos, não é? Não é? Amanda, Milene, bom dia, boa noite, gente. Eu tô achando que é bom dia porque eu faço essa live de manhã e hoje, excepcionalmente, estou fazendo à noite. Olá, Gaidinha, deixa eu ver mais quem entrou aqui. Então, olha só, nós precisamos ser a luz que ilumina as trevas. Nisso, mas eu me sinto só uma velinha. Eu não me sinto uma luz, mas que essa vela, essa luz petitinha que você pode estar se sentindo agora, eu tenho certeza que se você continuar com pensamentos positivos, você fazendo o bem, essa luz vai se expandir. Daqui a pouco ninguém mais consegue apagar a tua luz. Porque essa luz, ela vem de Deus. Quando nós fazemos o bem, nós somos como um luzeiro e Deus vai abastecendo. Nós somos abastecidos com a luz de Deus e aí nós abastecemos outras velas. Sabe? É como se o luzeiro grande é Deus, o grande sol é Ele. Ele vem e Ele vai nos dando força e acende uma tocha. E nós que éramos uma velazinha, nós já nos tornamos uma tocha. E nós vamos acendendo outras velas que se tornarão tochas também. Então que as pessoas acendam em você essa luz. Que nós possamos ser essa luz no mundo. E ao invés de reclamar, não tem jeito, é desse jeito mesmo, o trânsito não tem jeito, as pessoas não têm jeito, tem jeito. Que nós possamos trazer esse pensamento positivo, porque o pensamento é energia. A nossa fala é energia, é uma energia quântica. E quando nós lançamos pensamentos e palavras positivas, nós mudamos a energia do mundo. Isso é quântico, gente. Isso é física quântica, não é achismo. E isso no mundo espiritual reverbera de uma forma tão extraordinária e o inimigo foge para longe, porque o inimigo, ele gosta de escuridão, ele gosta de confusão, ele gosta de palavrão, ele gosta de murmuração, ele gosta desse lugar. Então onde não tem murmuração, onde não tem palavrão, onde não tem briga, onde não tem contenda, o inimigo não fica, ele bate em retirada. E às vezes as pessoas ficam buscando, eu tenho que ir num padre exorcista, eu tenho que ir num sacerdote, eu tenho que ir num pastor. Você é luz. Você é luz. Você, com a sua luz, você pode dissipar a escuridão. É claro que em algumas situações nós precisamos da ajuda de pastor, nós precisamos da ajuda de alguém com mais autoridade, não é? Seja autoridade eclesiástica, nós precisamos de alguém com mais autoridade. Mas você pode ser essa luz dentro da sua casa. Ai, obrigada, eu amo muito você. Que Deus abençoe a sua vida. Eu vou fazer o coraçãozinho aqui, vamos ver se saem os coraçõezinhos ali, ó. Os coraçõezinhos para você. Olha só, como uma cidade desmantelada, sem muralhas, tal é o homem que não é senhor de si. A pessoa que ela fala o que quer, a pessoa que ela tem pensamentos negativos, ela não consegue controlar seus pensamentos, não consegue controlar seus sentimentos, não consegue controlar sua boca, ela não é senhor de si. E mais vale conquistar a si mesmo do que conquistar grandes guerras, não é conseguir conquistar, grandes reinos, vencer grandes guerras. O homem e a mulher que não conquista a si próprio, não adianta ter conquistado reino nenhum. O Ícaro dizendo, Anice, como diminuímos o tanto de palavrão que falamos todos os dias? Ícaro, eu vou falar de mim, tá, amigo? Que bom que você fez essa pergunta. Andressa, eu desde pequena, eu fui criada numa casa que tinha muitos homens. A minha mãe se casou e a mãe dela, né, se suicidou muito nova e alguns irmãos vieram orar com a minha mãe. Então eu nasci no sítio, eu fui criada em meio a tios, primos, muita gente, casa com muita gente. A minha casa era muito cheia de gente. E tínhamos muitos homens, muitos meninos. Então, você imagina o tanto de palavrão que eu comecei a ouvir desde pequeno. Eu na barriga da minha mãe eu já ouvia palavrão.
E minha mãe fala que eu falava muito palavrão desde os 3 anos de idade. Minha mãe disse que eu falava muito palavrão, mas era muito. Ela batia na minha boca, tá? Era sob forte impacto emocional. Então minha mãe batia muito na minha boca por conta dos palavrões. E eu cresci falando muitos palavrões. Eu cresci falando muitos palavrões. Muito, muito. Foi muito desafiador. Ainda de vez em quando escapa algum, tá, Ícaro? Ainda de vez em quando escapa algum PQP, sabe? Então sai algumas coisas mais ou menos assim. Só que eu comecei a pedir a Deus. Primeiro eu comecei, Senhor, sela minha boca para palavras que não sejam do teu agrado. Então a primeira coisa é pedir a Deus, né? Então esse desejo de não querer falar palavrão já surgiu do meu coração e eu já comecei a falar para Deus. Não quer dizer que eu não caia de novo. E quando eu falo um palavrão, eu repito 3 vezes algo positivo, alguma coisa melhor. Então, digamos que eu falo assim, uma amiga minha, eu falava muito palavrão no trânsito. O trânsito para mim era, e até hoje é o meu calvário. E eu me irritava com muita facilidade no trânsito. Aí eu falava, que palavrão. Aí agora eu falo assim, quando uma pessoa às vezes me fecha no trânsito, eu falo abençoado, abençoado, abençoado. Eu falo isso, eu falo geralmente 3 vezes. E se eu falo um palavrão, eu repito 3 vezes uma palavra positiva, contrária. Por quê? Quando eu falo uma palavra mal dita, ou seja, mal falada, e eu falo uma positiva, elas se anulam. A palavra negativa anula a palavra positiva que eu falei. Mas quando eu falei uma negativa, eu falo uma vez positiva, anula essa. Mas aí eu repito mais 2 vezes. Então eu estou jogando para o universo, no campo espiritual, no mundo quântico, uma semeadura de palavras boas. Eu anulo a palavra que eu falei, mas eu planto palavra boa. Entende? Então o plantio, gente, se dá pela palavra, pelos pensamentos. Então toda vez que você for tentado a falar um palavrão, você segura. Mas se escapou, repete 3 ou mais vezes, né? Para mim eu faço 3 vezes. E aí eu falo uma palavra positiva, contrariando aquela, para anular aquilo que eu falei. Mas eu confesso para você que é luta, amigo. Todos os dias. Por quê? Porque eu cresci falando palavrões. A minha mãe diz que eu desde pequenininha. Então um hábito, todo hábito, veja bem, para que aí seja bom ou ruim, nós temos o hábito, você faz ele mecanicamente. Então o palavrão ele sai tão automático que você já, não é algo que você pensa, ele sai. Então quando nós temos um hábito ruim, nós precisamos de um ciclo de no mínimo 21 dias a 6 meses para mudar esse hábito. Então você pode fazer, sabe aquela, deixa eu tentar, eu vou tentar lembrar um nome científico, tá? Mas sabe pegar um elastiquinho, sabe aqueles elastiquinhos de banco que passam dinheiro? Você deixa ele no teu pulso. Cada vez que você falar um palavrão, você puxa o elastiquinho e solta. Para dar um leve ardor, não é para machucar, mas é neuroassociação, tá? Então você coloca um elastiquinho daquele no braço. Quando você falar um palavrão, você pode esticar, nunca aqui, porque aqui nós temos muitas veias, tá vendo? A gente tem essas veinhas aqui, não pode aqui, tem que ser aqui. Para dar um leve ardor. Quando você estica, dá uma doída, né? E aí, toda vez que você falar um palavrão, você fizer isso, você tá dando um comando para o teu cérebro de que palavrão é algo ruim, traz dor. E aí ele faz uma neuroassociação e daqui a pouco você para de falar esses palavrões. Tá? Também foi o que me ajudou muito. Então, elastiquinho no braço, falou uma palavra, dá uma elasticada, dói. Aí o teu cérebro não quer sentir dor. O nosso cérebro quer conforto. Então o que ele faz? Falar palavrão não é bom e você vai deixando. Só que lembrando que leva uns dias. Tá? Se o hábito está muito arraigado, ele pode levar até 6 meses. Mas o ciclo geralmente é 3 semanas, 21 dias. Tá bom? Aí, já gostei da sua pergunta, já deu ali, eu acho que ficou claro, né? Qualquer coisa você me fala, que dá um feedback se ficou claro para você. Então nós falamos sobre a paciência, nós falamos sobre a humildade, nós falamos sobre o poder da língua, o hábito, né? Trouxemos ali, nós falamos de não revidar, não pagar o mal com o mal.
mas de você tratar bem o seu inimigo. Não te deixes vencer pelo mal, mas triunfa o mal com o bem. Quando nós fazemos algo bom, nós estamos triunfando sobre o mal. E o inimigo, ele bate em retirada. Então, muitas vezes, nós mesmos atraímos maldições, né, coisas ruins, para a nossa vida pelo que nós falamos, pelo que nós pensamos e pelos nossos comportamentos. Então, gente, eu vou encerrando essa live aqui. Alguém tem alguma pergunta? Eu gostei da pergunta do Ícaro. A nossa live, ela é curtinha, tá? Não vou ficar com uma live muito longa, porque todo mundo já trabalhou o dia todo, né? Lembrando que amanhã, às 6h50 da manhã, nós teremos uma live, que é essa live que eu tô fazendo hoje à noite, em razão de eu ter estado no trabalho, né? Em treinamento todos esses dias. Vou fazer isso, muito obrigada, Nice, você é um show de profissional. Gratidão, que bom que eu pude contribuir com a sua vida. Que bom que eu pude contribuir com você, Ícaro. E aí depois você me conta o resultado, tá? Me conta o resultado, porque eu gosto de saber. Se funcionou, senão a gente, né, traz uma outra maneira também, porque existem várias maneiras, mas essas que eu te falei são duas que você pode usar, inclusive, junto, tá? Conjuntamente você pode usar. Não tem contraindicação. Combinado? Gente, um prazer estar aqui. Que Deus abençoe a noite de vocês. Vou também dormir cedo para eu acordar cedo amanhã para recuperar um pouco do sono, né, desses dias. Amanhã nós falaremos sobre Provérbios 26. Se vocês já até quiserem ler Provérbios 26 para fazer alguma pergunta, amanhã, 6h50 da manhã, voltamos no nosso horário normal. Combinado? Que Deus abençoe vocês. Tenham uma excelente, abençoada noite, um repouso no Espírito Santo. Boa noite, boa noite. Que Deus abençoe muito vocês. Beijo no coração. Até amanhã, 6h50 da manhã. Tira um print, me posta ali que eu vou repostar a live para vocês. Combinado? Deus abençoe muito a vida de vocês. Beijo, Elis. Fica com Deus. Beijo, beijo, beijo.